Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da vida de Viana de Carvalho, um dos mais fervorosos difusores da doutrina espírita. Nascido na cidade de Icó, no estado do Ceará, aos 10 de dezembro de 1874, Manuel Viana de Carvalho era filho do professor Tomás Antônio de Carvalho e de Dona Josefa Viana de Carvalho. Desencarnou a bordo do navio Íris, sendo seu corpo sepultado na Bahia, aparentemente em Salvador. Era o dia 13 de outubro de 1926. Vejamos como foi a sua trajetória. Numa época quando a divulgação da doutrina espírita ensaiava os seus primeiros passos e encontrava pela frente a mais obstinada oposição, o major Dr. Manuel Viana de Carvalho, com pulso firme e animado do mais vivo idealismo, lançava a semente generosa da propaganda espírita. Como espírita, foi um dos maiores entusiastas. Seu nome representou verdadeira bandeira no campo da disseminação do espiritismo. O que ele fez em vários anos de luta e de atividades intensíssimas é algo que ainda não se pode colocar em dados estatísticos, tal o gigantismo da tarefa por ele desenvolvida em todo o país. A sua palavra era atraente e arrebatadora, conseguindo entre os espíritas uma penetração inusitada e inconfundível. Como conferencista, era dos mais requisitados. Como polemista, um dos mais proeminentes. Seu verbo inspirado, sua voz harmoniosa, sua animação assumiam às vezes tonalidades e aspectos impressionantes. Viana de Carvalho fez os primeiros estudos de humanidades no Liceu de Fortaleza. Posteriormente, em 1891, matriculou-se na extinta Escola Militar do Ceará, onde mereceu classificação de destaque pelo seu comportamento e merecimentos intelectuais. Embora desde 1891 tivesse dado início à sua gigantesca tarefa de divulgação do espiritismo, ela somente tomou vulto após ter se matriculado no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha, em 11 de fevereiro de 1895. Nessa época, funcionava no Rio de Janeiro o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Integrando-se nesse grupo, Viana de Carvalho passou a proferir conferências que conseguiam atrair auditórios de mais de 500 pessoas. Assim, encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Viana de Carvalho, um dos maiores difusores da doutrina espírita. No ano de 1896, Viana de Carvalho foi transferido para Porto Alegre, como aluno da escola militar que ali funcionava. Naquela capital sulina, o espiritismo já era difundido por alguns pioneiros. Dentre eles, Joaquim Xavier Carneiro, dirigente do Grupo Espírita Allan Kardec. Viana de Carvalho viria a figurar entre eles, de posse de uma lista com nome e endereço de simpatizantes do espiritismo. Ele conseguiu reunir todos numa casa abandonada, onde, de pé, os requintadores das reuniões ouviam com verdadeiro enlevo o seu verbo inflamado. Posteriormente, conseguiu formar um núcleo de estudos que passou a funcionar no andar térreo de uma casa no centro da cidade. Em 1898, publicou a sua primeira produção literária, Facetas, Contos e Fantasias. Em seguida, publicou Coloridos e Modulações. Nesse mesmo ano, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde recomeçou as preleções no Centro da União Espírita e em outros grupos, participando de um congresso e encetando numerosas viagens ao interior do estado do Rio de Janeiro. Transferido para Cuiabá, no Mato Grosso, fundou o Centro Espírita Cuiabano. Em 1907, regressou ao Rio de Janeiro, a fim de matricular-se no curso de engenharia da Escola do Realengo, tornando-se o orador oficial da Federação Espírita Brasileira. Realizou ainda viagens aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo
Minas Gerais e Espírito Santo. Foi também colaborador assíduo da revista Reformador. Após concluir o curso de Engenharia Militar, rumou para Fortaleza, estado do Ceará, em abril de 1910. E ali iniciou uma série de conferências espíritas na Loja Maçônica e no dia 10 de junho fundou o Centro Espírita Cearense. Criou ainda os jornais Combate, destinado a contestar os argumentos do clero católico que nessa época desencadeava uma campanha difamatória contra o espiritismo, e o Lábaro, destinado a difundir o espiritismo. Suas atividades em Fortaleza perduraram até novembro de 1911, quando, por imposição do serviço militar, foi transferido para Curitiba, no Paraná, onde sustentou o mesmo nível de atividades, publicando artigos diários no Diário da Manhã. De volta ao Rio de Janeiro em 1912, deu início a um persistente trabalho de unificação dos grupos espíritas, do qual resultou a fundação posterior da União Espírita Suburbana, sob a presidência de Manuel Fernandes Figueira. Em princípios de 1913, foi servir em Maceió, onde proferiu numerosas conferências e encetou verdadeira jornada no sentido de reorganizar os grupos espíritas dispersos ou com falta de orientação. Pouco depois, era transferido para Recife, em Pernambuco, onde deu prosseguimento à sua tarefa de divulgação, publicando numerosos trabalhos, fazendo conferências e mantendo polêmicas que abalaram os meios religiosos da cidade. Regressando ao Rio de Janeiro, Viana de Carvalho retomou a pregação da doutrina espírita nos subúrbios. Eram os anos entre 1914 e 1916, quando foi transferido para Santa Maria da Boca do Monte, no estado do Rio Grande do Sul. Ali teve a oportunidade de reorganizar e fundar vários grupos espíritas e de realizar conferências, que foram publicadas em vários órgãos da imprensa gaúcha. Fechamos assim o segundo bloco do programa, hoje dedicado a Viana de Carvalho. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Viana de Carvalho, um dos maiores difusores da doutrina espírita. Em 1917, Viana de Carvalho, de novo no Rio de Janeiro, desenvolveu intensa campanha contra as fraudes e trapaças dos pseudos espíritas. No ano seguinte, voltou para Santa Maria da Boca do Monte, em comissão do governo federal, junto à 9ª Brigada de Infantaria, desenvolvendo durante 15 meses intensa difusão do espiritismo. Em 1919, voltando para Maceió, foi surpreendido com as atividades dos detratores do espiritismo, os quais tentaram proibir-lhe as palestras e até mesmo expulsá-lo. Sem esmorecimentos, travou intensos debates pela imprensa e pela tribuna, sustentando acirradas polêmicas, levando os seus opositores a pleitearem no Rio de Janeiro a sua transferência. Acabou removido para o estado do Paraná, em meados desse mesmo ano. Em Curitiba, realizou conferências na sede da Federação Espírita do Paraná e em outras instituições. Através do Diário da Tarde, publicou uma série de artigos doutrinários que tiveram muita penetração. Da capital paranaense, foi para São Paulo, onde proferiu várias palestras. Em 1920, voltou novamente ao Rio de Janeiro, de onde partia para proferir conferências em cidades vizinhas. Em 1923, seguiu para Recife, reorganizando os centros espíritas ali existentes, mantendo novas polêmicas com detratores do espiritismo. Posteriormente, em 1924, rumou para o Ceará e daí para Sergipe, onde fora designado para o comando do 28º Batalhão de Caçadores, conhecido como Batalhão Campo Grande. Uma lembrança da Batalha de Campo Grande, ocorrida durante a Guerra do Paraguai. Nesse estado, as suas atividades também foram amplas. Em 1926, adoeceu gravemente, ficando decidido seu recolhimento ao Hospital de São Sebastião, em Salvador. Suas forças estavam no fim. Conduzido ao navio Íris por colegas oficiais e soldados, não conseguiu, entretanto, chegar ao destino.
na altura de Amaralina, desencarnou a bordo, sendo seu corpo dado à sepultura na Bahia, aparentemente em Salvador, no dia 13 de outubro de 1926. E este foi o programa de hoje. Agradecemos por sua companhia.